somos todos, nós todos que compomos este mundo, somos estes respigadores que vão colecionar estes fragmentos todos e que de alguma maneira vamos conseguir fazer sentido disto e de criar uma nova força, se é que se pode chamar assim. Não sei, se calhar é uma utopia, se calhar sou eu que sou uma otimista, não sei, mas eu pelo menos acredito nisso. Eu também. Eu também. Olá, eu sou Maíra Lur e você está ouvindo Por Trás da Cena. E a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre dramaturgia. Para isso, eu tenho aqui comigo ela, Kátia Faísco, diretamente de Portugal. Oi, Kátia, tudo bom? Olá, tudo bem? E Vinícius de Souza, diretamente de BH. Olá, obrigado por estar aqui. Olá para todo mundo que está ouvindo a gente. Que delícia ter vocês aqui. Kátia Faísco é dramaturga, cronista, professora de escrita dramática e dramaturgia na Universidade do Minho e investigadora do NIEP. Atualmente frequenta o doutoramento em estudos teatrais na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde investiga a questão do desejo sexual na dramaturgia contemporânea britânica. É membro fundador do coletivo Casa. Vinícius de Souza é dramaturgo, ator, diretor e pesquisador teatral, mestre em teatro pela Universidade Federal de Minas Gerais, é coordenador da Janela de Dramaturgia e do Núcleo de Pesquisa em Dramaturgia do Galpão Seniorto. É um dos fundadores da editora Javali e atualmente dirige o novo trabalho do Grupo Galpão. Vamos lá. Bora. Vamos lá. A gente teve o desejo de falar 2 vezes sobre dramaturgia e a gente está aí vivendo este desejo. Eu queria começar perguntando para vocês um pouco do processo criativo de vocês, um pouco sobre os procedimentos, sobre os hábitos de escrita, sobre as rotinas, sobre os modos de criação de vocês dois, até para a gente mergulhar um pouquinho em quem que vocês são, como é que vocês criam, assim. A gente falou um pouquinho no primeiro episódio de dramaturgia sobre a dramaturgia coletiva, criada em coletivo, a dramaturgia mais criada individualmente, apesar de a gente saber que nunca se escreve sozinha, sozinho, mas assim um pouco menos em relação com a sala de ensaio. Então eu queria saber de vocês dois um pouco isso, assim, como que vocês começam a criar? Eu gosto muito dos 2 processos, na verdade, esta questão de ou criar primeiro um bocadinho sozinha ou criar inicialmente coletivamente, porque eu acho que os 2 processos têm ambos momentos muito prazerosos. Eu gosto muito de andar de comboio e o comboio é um dos meus escritórios preferidos. Passo muitas horas dentro do comboio. E então, esses momentos em que vou ali sozinha, em que vou observar as vidas das outras pessoas e assim, acabam por me trazer muitos bocadinhos de coisas que eu acabo por utilizar nos meus textos. E às vezes começa só por isso, apenas por uma ideia, por uma percepção, por uma sensação que eu tenho. Mas depois acaba sempre por, pelo menos numa fase inicial, acaba por ser algo que converso muitas vezes com a Roberta, que é minha parceira de criação, e acabamos por desenvolver um bocadinho o que é que podia ser essa ideia e depois eu então lanço-me à escrita. E a escrita é uma fase, claro, a escrita assim em bruto, é uma fase mais solitária, acaba por ser uma fase mais solitária em que eu testo uma série de materiais de escrita, mas depois o texto final é sempre afinado, por assim dizer, e limado em coletivo. Já no trabalho com a encenação? Primeiro não. Primeiro é uma fase mesmo de texto, porque eu preocupo muito com as palavras e com a maneira como isso pode ou não servir aos atores.
Eu não sou aquele tipo de autor que diz não se pode mexer no texto, eu escrevi assim, não. Eu tenho muita preocupação com o outro, com que as minhas palavras possam pertencer ao outro. Então, primeiro há essa fase de depuração relativamente ao texto e só depois, então, mais à questão da encenação. Muito bom te ouvir, Kátia. Eu compartilho bastante desse ir e vir entre o coletivo e o trabalho mais solitário. Eu também entendo que nos dois tem grandezas e desafios assim, muito particulares. Aqui em Belo Horizonte, eu faço parte de uma geração de artistas de teatro. A minha formação ali mais ou menos no ano de 2010, e nessa época a gente vinha de uma série de experiências na cidade de grupos que trabalhavam em processos colaborativos, onde a dramaturgia era pensada fundamentalmente de um modo coletivo, assim. Então, aí tem vários exemplos, o Grupo Espanca, a Companhia Luna Luneira, o próprio Galpão teve experiências de escrita colaborativa com Luiz Alberto de Abreu, lá de São Paulo, enfim. Então, experiências muito, muito bonitas, muito interessantes. Eu acho que isso acabou, então, gerando mesmo uma série de artistas da qual eu sou fruto. Então, tanto na escola quanto nas minhas primeiras experiências, quase tudo era muito feito colaborativamente. Então, eu tive um longo tempo de experimentação disso, o que era escrever a partir de um improviso, o que era ter que editar ou rearranjar textos de outros atores e atrizes, toda essa dramaturgia que vai se dando em sala de ensaio mesmo, de um modo muito coletivo e num fluxo muito dinâmico, onde você tem que mediar e administrar muitos desejos, muitas propostas e ver o que surge dali, que é uma experiência bastante rica. Ao longo dos anos, eu acho que eu fui também me permitindo aos poucos o trabalho mais individual, porque eu sinto que na minha formação havia também um certo tabu com essa pessoa que gosta de se esconder, escrever a coisa bonitinha lá, trazer e falar, tá aqui, pronto. Ai, que delícia também. Doida para isso um pouco, às vezes. Inclusive, várias das minhas proposições na cidade, não exatamente como dramaturgo, mas como proponente de alguns projetos, tinha a ver também com dar espaço para esses dramaturgos e dramaturgas que estão escrevendo em gabinete, para que, pelo menos aqui na cidade, houvesse um espaço para que essas pessoas apresentassem seus textos. Bom, um desses projetos é a Janela de Dramaturgia, que é uma mostra de textos de autores e autoras, textos escritos previamente à cena, enfim. Então, eu acho que ao longo do tempo eu fui me permitindo esse espaço e delirando muito com ele, descobrindo que ele hoje é bastante caro para mim. Como a Kátia disse, naturalmente, em algum momento, isso tudo encontra outros artistas, né? Diretores, atores e atrizes, aquilo se choca com outras ideias, mas eu sinto que esse trabalho mais individual com a escrita, ele me libertou de algum modo, libertou num sentido bem leve, não que eu estivesse preso no trabalho coletivo, pelo contrário. Ampliou, né? Ampliou, me deu uma... É como se fizesse explodir alguma coisa que está aqui dentro e tal. Eu acho que é curioso esta ligação, isto que o Vinícius estava a dizer, este espaço mais individual, de estarmos mais recatados, que eu acho que efetivamente nos permite descobrir uma série de coisas acerca da nossa escrita, que quando estamos em conjunto não são tão imediatas, porque nós estamos disponíveis para muitos estímulos, não é? E de repente, quando nós temos este fechar do nosso casulo aos nossos cadernos, ao nosso computador, nós permitimos ter uma relação com a nossa escrita que em coletivo não temos. E eu acho que isso também é muito bom em termos de crescimento também de um dramaturgo e de percepção da sua própria escrita. Exatamente. Tem um dramaturgo, um artista argentino chamado Mathias Ampierres, e que ele, recentemente, eu pude ser ouvinte de uma oficina que ele deu, onde ele chamava de Clínica da Obsessão,
onde cada artista devia buscar, fuçar, investigar sua obsessão. Isso que você diz, Kátia, sobre esse trabalho individual, eu sinto um pouco nisso, assim, a descobrir o que em você tem de obsessão e o que tem de radical nisso, né? No sentido da escrita, no sentido da linguagem, no sentido da forma. Então, nesse sentido, para mim, é fundamental mesmo esse trabalho solitário, porque ele me defronta com as minhas próprias invenções, assim, aí eu sinto que vai vir num caminho interessante. E claro também, né, quando também tem um encontro com outros artistas, aí outras coisas se defrontam e também são tão ricas quanto, né? Até porque quando nós nos confrontamos com outros artistas, aquilo que eu sinto e isto a mim dá-me muitas vezes vontade de rir, que é ouvir pela voz deles de coisas que eu nunca sequer pensei relativamente ao texto. Eu disse, mas onde é que tu foste encontrar isto? Porque eu quando estava a escrever não pensei em nada disto, mas tens razão. E eu acho isso fabuloso, porque é tão gratificante nós descobrirmos coisas até através do outro e de transformarmos depois até a escrita a partir disso. Exatamente. É engraçado porque ao mesmo tempo que eu sou muito organizado com a minha escrita e muito metódico, eu sou extremamente preguiçoso. Então, para mim é ótimo a existência de atores e atrizes, porque para mim a coisa vai mesmo quando eu escrevi alguma coisa e um ator ou uma atriz leu ou, né, deu corpo e voz. Deu corpo para aquilo. Exatamente, porque aí eu olho e falo, tá, então tá acontecendo, vamos embora. Porque se deixar, eu vou ficando muito tempo ali na tela, no papel, e a coisa vai indo, mas fica meio ali. Quando então uma atriz ou um ator, de algum modo, né, encarna, performa aquilo, eu sinto que é quando a escrita vai de verdade, pelo menos para mim, é muito estimulante. Agora, talvez, com já passei já por alguns processos e estou me conhecendo mais, eu percebo então que tem um momento em que eu tenho que fazer pelo menos uma leitura da coisa com outras pessoas, para aquilo me encorajar a seguir adiante ou me estimular mesmo, porque senão a tendência é eu ficar vendo mil coisas no texto e vou fechando e daqui a pouco eu já desisti dele. Seria o limite da solidão, né? Exatamente. Tipo, chegou num limite, esse processo solitário, ele precisa... Exatamente, eu preciso de interlocução, né? Acho essa expressão lindíssima, Maíra, obrigada, o limite da solidão. Mas eu sinto isso, porque ao mesmo tempo que a escrita coletiva, ela é bem isso que vocês falaram, assim, eu consigo sentir esse tumulto, assim, todo mundo muito misturado e tendo que fazer escolhas muito rápidas e às vezes precisa de um tempo mais longo para que essa decisão se dê e não tem uma efervescência muito grande, assim, eu sinto, pelo menos nos processos que eu vivenciei coletivos, assim. Mas a escrita solitária, ela também chega uma hora que deu um limite da solidão, né? Claro, porque são 1000 vozes de você mesmo ali, né? Numa também efervescência louca. Sim, é preciso alguém para estancar essa multiplicidade de vozes. Sim. Mas tem uma coisa da escrita solitária, que a gente está chamando de escrita solitária, né? Que também... Já demos um nome para coisa. Da minha parte, ela é importante para mim porque, de algum modo, através dela, eu me embrenho mais pelos caminhos da literatura, que eu gosto muito. Então, de repente, eu estou ali no ofício da poesia, ou da narrativa, ou da linguagem literária. E isso, para mim, né, isso é bastante particular, assim, mas eu flerto muito com elementos e recursos, estruturas da literatura, da prosa, da poesia. Então, esse momento sozinho comigo mesmo, ainda que escrevendo para teatro, ele me abre para essa experiência mesmo, que é ficar ali brincando com... Porque pode ser dramaturgia, para mim, é uma linguagem bastante ampla, né, assim, expandida, então
eu não me atenho só ao drama, à forma dramática. Então tem isso também, que às vezes eu venho para o computador e vou escrever alguma coisa, às vezes eu estou achando que é uma peça, mas é um conto. Ou eu acho que estou escrevendo uma peça, quando eu vi é uma dissertação de mestrado. Então eu sinto que a coisa vai se misturando muito. Isso é verdade, quando eu estava escrevendo a dissertação, alguns anos atrás, eu me lembro que, de repente, no meio, assim, eu precisava dar nem sei se é uma pausa, porque era tudo tão fluido, mas de repente a escrita estava indo para uma coisa ficcional e eu falando, olha, no entanto que experimentei uma certa ficção dentro da dissertação e adoro imaginar o tom acadêmico ou esse tom dissertativo, ensaístico no teatro. Então, às vezes eu estou ali escrevendo uma palestra, de repente, então essa palestra é uma peça. Então, isso aqui, essa mistura toda que eu acho que a solidão, você de frente para a linguagem, para a palavra, para a letra, para esse arranjo de frase e tal, eu acho que isso também ele abre muitas possibilidades, assim. Eu acho isso absolutamente delicioso, Vinícius, porque quando o meu cérebro tem uma divisão muito clara relativamente à academia, que é quando eu estou a escrever os artigos ou quando eu estou de volta da minha tese de doutoramento, parece que entrou em modo académica e fico ali, e depois que tem uma certa tensão no corpo, embora eu goste muito até de pesquisar, da parte da pesquisa e tudo mais, de encontrar, porque eu gosto simplesmente de escrever, não é? O ato da escrita, mas há uma divisão e uma tensão no corpo quase da responsabilidade, o sentido da responsabilidade da academia, não é? De provar, de fundamentar das palavras, que o teatro, a escrita dramática, a poesia, a narrativa, não faz isso. Pelo contrário, eu sinto o meu corpo completamente solto e eu sinto que quando estou a escrever tudo o que não esteja relacionado com a academia, o meu corpo está em prazer contínuo. Olha que é uma só, que coisa curioso. maravilhosa. É engraçado você dizer isso, porque eu tenho pouquíssimo prazer na escrita. É muito engraçado, eu tenho um profundo desejo, mas o momento da escrita, ele é sempre muito difícil. A escrita, eu sinto o contrário, a escrita acadêmica, para mim, ou mais formal, assim, ela é um pouco mais tranquila. Talvez porque eu sei mais ou menos onde eu quero chegar, ou que eu tenho mais nítidas os recursos e as ferramentas que eu posso usar para aquilo ficar minimamente bom. Na escrita artística, teatral, enfim, eu fico extremamente tenso, assim, inclusive escrevo completamente inquieto, talvez porque eu também sou ator, então eu estou aqui escrevendo, levanto, dou 10 voltas, danço, volto, anoto no papel, do papel para o computador, é um caos, e muito, é uma sensação quase como se eu estivesse em cena, às vezes, quando eu estou escrevendo para teatro, assim, e num fluxo. No entanto, que eu tento também me organizar. Quando eu estou escrevendo uma peça, eu sei que vão ser tempos difíceis, assim, na vida mesmo, que de repente eu vou passar uma madrugada inteira meio louco ali, então tem que me organizar para no dia seguinte. É engraçado isso, é engraçado esses movimentos, né, de como que cada um escreve, como é que faz para a coisa sair, né? Algumas pessoas, né, falam que você, na dramaturgia, você não precisa escrever necessariamente pensando na encenação, né? É super livre. E eu, até agora, nos meus movimentos dramatúrgicos, não consigo separar. De jeito nenhum, minha mente de diretora não sai, assim. Eu falo, não vou pensar nisso, vou só fluir na escrita. E daqui a pouco eu tô, assim, com a tela toda preenchida do modo como aquilo vai ser encenado. E eu nem sou rubriquenta, assim, não é pela rubrica, mas a imaginação da cena é o que me move para a escrita. Claro, mas eu acho que a escrita para cena, a escrita teatral, ela também é essa, né? É essa de... Claro, a escrita de cena. É o que se vê. É o que se mira, né? A escrita como um projeto de cena, assim, né? Isso mas ela tem um salto na liberdade também quando se descola um pouco disso, né? Eu sinto, assim. Claro. Quando às vezes estou a falar até com os meus alunos por causa do processo de escrita e assim, que é para muitos muito, muito doloroso,
eu desafio-os sempre a fazer precisamente essa divisão de não pensar, de escrever só simplesmente, sem pensar na cena, porque eu acho que muitas vezes há um constrangimento da cena, da obrigação da cena, Eu sei. que acaba por quebrar a escrita e que acaba por acastrar de eu não vou escrever isto porque isto em cena não vai resultar e se calhar até resulta. Portanto, eu gosto de brincar com... Eu hoje sou dramaturga, mas amanhã já sou editora da dramaturga. E depois, no dia a seguir, já sou atriz e depois sou encenadora, mas eu vou deixando estes papéis para trás, como uma espécie de cobra, não é? Que vai deixando a pele para trás, para que se possa apreciar cada processo e não conter. Isto, para mim, resulta, se calhar para outras pessoas não resulta, mas eu acho que é importante para a escrita nós desligarmos um bocadinho dessa obrigação da cena. Estou aqui absorvendo essa fala. Eu fico achando que, primeiro, eu acho que a cena realmente um espaço muito aberto, assim, muito convidativo, muito... qualquer, não sei se qualquer, né, mas assim, há uma grande chance de muitos materiais servirem para a cena, né? Essa ideia de que isso aqui não vai funcionar em cena é uma grande bobagem. Mas já tem uns bons anos que eu dou aula de dramaturgia e eu sempre percebo nas turmas que, de fato, há uma grande variedade de perfis mesmo, de dramaturgas e dramaturgos. Eu vejo esses que têm um início de trabalho que é sempre muito mais literário, no sentido de uma escrita que se aproxima muito mais da lírica ou da prosa e tal. E tem alguns que são muito mais performáticos, que às vezes nem tão exatamente vendo uma cena no palco, mas estão ali escrevendo para o seu corpo, escrevendo um tipo de gesto, um tipo de movimento. E, no fundo, é o que eu acho mais bonito, na verdade, nas aulas de dramaturgia, é ver o que dispara em cada um. Ver que um escreve a partir de uma imagem muito fixa, outro escreve sempre pensando naquilo que vai ser dito, porque talvez o que faz o olho brilhar é a voz ganhar o espaço, né? Não sentes, Vinícius, às vezes que também está relacionado com as referências deles, que a maneira como eles se projetam até na própria escrita, claro, que está relacionado com estas referências que eles têm, de como se escreve ou do tipo de teatro que vêem? Sim, acho até que dentro desses perfis, né, nessa variedade, eu sinto também que há o desejo do que quer fazer, né? Assim, tem gente que está escrevendo porque quer trabalhar com... escrever para si mesmo, quer trabalhar autoficção, quer fazer teatro documental. Tem gente que está escrevendo para um espetáculo de palhaços, é outra coisa, né? Assim, a maneira como se pensa ali, a relação com o público, por exemplo, vai ser outra. Tem gente que está muito interessado numa escrita, num teatro essencialmente de ficção, então o deleite vai ser conseguir desenhar o perfil de uma pessoa e de um acontecimento, né, de um jeito muito crível, sei lá. Então eu sinto que a maneira como cada um escreve tem muito a ver com o sonho de teatro de cada uma dessas pessoas, né? E também da função, às vezes, que elas exercem, assim, eu sinto que tem uma diferença quando quem escreve também atua. Eu sinto que as atrizes e os atores da minha companhia, eles escrevem de um modo bem diferente, assim. Quando eles escrevem para si, quando eles escrevem para propor uma escrita que eu vou dirigir depois, não passa por mim a escrita, sabe? Eu sinto que tem uma diferença mesmo de textura, assim, de textos. Eu acho que, pelo menos o que eu sinto aqui em Portugal é que, por exemplo, a figura do dramaturgo e da dramaturga é uma coisa relativamente recente, não é? Porque nós importávamos textos, não é? Não fazíamos textos escritos por dramaturgos portugueses, traduzíamos muitas peças e assim. E então a importância que se dava até à própria figura do encenador, e principalmente sempre a figura do encenador masculino,
acabou por se enraizar muito na ideia que se tinha de teatro e de quase de a não escrita. Então, de há uns anos para cá, como tem surgido muito mais dramaturgos e dramaturgas, acho que aos poucos as pessoas que querem escrever, não é? Os jovens dramaturgos e jovens dramaturgas, se começam a identificar mais, mas ainda há um bocadinho de resistência, precisamente por causa dessa nossa história e do modo como encaramos até a própria escrita, que é quase como uma coisa menor no meio de um espetáculo, em que quase que a encenação se sobrepõe a tudo o resto. E eu acho que isso é uma ideia que aos poucos se vai desconstruindo, pelo menos o que eu sinto aqui, não é? Que se vai desconstruindo na cabeça deles e também um bocadinho na própria sociedade, até porque eu sinto que cada vez mais, pelo menos acho que estamos a atravessar uma fase de trabalho coletivo, de criação coletiva. Acho que também tem muito a ver com esse entendimento cada vez maior dos trâmites todos entre dramaturgia e encenação, né? Que às vezes parece que é quase a mesma coisa. Às vezes é muito sutil o que está diferenciando ali, o que é dramaturgia, o que é encenação. É boa essa compreensão mais recente também de que o texto de fato não é tudo. Pelo menos eu sinto isso, assim, aqui onde eu moro, em Belo Horizonte, eu sinto que a dramaturgia mais recente, dos anos 2000 para cá, ganhou uma lufada, assim, de autoria e tal, quando então foi uma escrita também misturada muito com a cena, também uma escrita que, acho que a gente falou um pouco disso mais cedo, eu gosto de pensar a escrita como alguma coisa também que provoca a cena, essa possibilidade de a gente escrever uma peça impossível de ser realizada, ela se torna um desafio para quem vai atuar, para quem vai encenar, e nesse sentido abre muito campo para o teatro. Eu sempre dou um exemplo de um dramaturgo aqui de BH chamado Byron O'Neill, e ele escreveu uma peça que terminava assim: o teatro desaba sobre os espectadores. Ponto. E essa era uma rubrica. Então, eu acho tão curioso que um dramaturgo escreva isso, porque é um convite mesmo a que aquele grupo que vai encenar aquela peça, eles têm um imbróglio para resolver, né? Como é que o teatro desaba sobre os espectadores, entendendo que isso é dramatúrgico. É preciso que o teto caia sobre os espectadores para que Adoro, acho que a coisa que eu mais gosto no mundo é isso. Me dá um negócio assim, como é que nós vamos derrubar esse teatro na cabeça das pessoas? Exatamente. E isso pode acontecer de tantos modos, né? Assim, isso é um convite mesmo para quem vai encenar, para quem vai atuar, para quem vai iluminar, para quem vai sonorizar essa cena. Eu dou sempre os purificados da Sarah Kane aos meus alunos, precisamente por causa de um desses exemplos, não é? Que aquelas flores que nascem do chão e aquelas cenas todas altamente visuais, como é que se vai resolver isso em cena? Como é que se põe aquelas ratazanas ali? Como é que se resolve isso em cena? Eu acho magnífico quando um dramaturgo abre estas potencialidades todas para depois como é que nós resolvemos isso em cena. Eu acho isso lindo. Eu também acho que, inclusive, acho que esse é uma mágicazinha que dramaturgos e dramaturgas têm na mão, né? Assim, a possibilidade de escrever alguma coisa e ali poder ir para o impossível, já que está, por enquanto, no papel. Isso é muito, muito sedutor, né? Muito mágico, assim. E daí deixa de ser um problema delas ou deles, né? Se virem com isso. Vai para o mundo. Vocês que lutem, né? Eu acho que é tão bom isso. Criar esse momento, eu acho que parte de mim está sempre à espera de encontrar um momento desses em que se escreva aquele bocadinho que ponha toda a gente a pensar, mas como é que se encena isto? Como Exatamente. É que se vai fazer isto? A gente está falando aqui de encenação, mas também a gente poderia dar vários exemplos de textos onde o desafio está no texto que será dito pelo ator, né, ou pela atriz, que você lê aquilo e fala, meu Deus, como dizer isso aqui em cena, né? Com que cadência, com que ritmo, com que presença se fala isso aqui. Gosto muito de pensar isso, textos que desafiam mesmo a cena.
Esses textos da Sarah Kane, por exemplo, que você está lá num texto corrido, de repente tem 1, 2, 3, 4, 5, depois uma frase, depois uma espação. Como se diz aquilo, né? Como se presentifica aquela voz e tal. É uma abertura para muitas escolhas, né? Exatamente, é muito provocativo, né? A mim, pelo menos, interessa-me essa abertura toda nos textos. Eu acho que dá ao ator e ao encenador uma série de possibilidades infinitas. E eu, desse lado da criação, sem pensar na criação do texto, acho muito mais interessante um texto que me provoca dessa forma, não é? Que me abre essa multiplicidade de vias, do que um texto que é altamente contido e fechado na sua própria interpretação. Esse tipo de texto a mim não me interessa tanto, do ponto de vista criativo. Quando vocês escrevem, vocês escutam o texto na mente de vocês mais ou menos de um jeito, de uma maneira. Quando vocês escutam uma atriz ou um ator lendo aquilo, vocês têm uma pequena expectativa de que seja dito da maneira com que ressoou na sua cabeça? Existe abertura para esse momento? É sofrido? É tranquilo? É revelador? Como é? Para mim, eu acho que nós fazemos sempre esse exercício, até porque eu estou a escrever, imagina, escrevo um pedaço e depois começo a ler e ouço-me muitas vezes a dizer aquilo de diversas maneiras, porque depois reescrevo à medida que me vou ouvindo, que eu gosto muito de ouvir o texto dito, não é? Porque há coisas que simplesmente não resultam, que são bonitas em termos de escrita, mas depois quando eu as estou a dizer não me soam. E depois, quando levo para a outra pessoa e a pessoa não diz aquilo exatamente, eu fico ali uns segundos a pensar: não é exatamente, mas olha, está fixe essa interpretação, mas isso. Às vezes é sofrido, mas às vezes também traz outras coisas e também as aceito e também olho para o texto depois de outra forma, mas acho que é inevitável nós não irmos com essa vontade quase de que a pessoa esteja dentro da nossa cabeça e que tenha entendido. Tem essa conexão, né? Sim, sim. A Lígia Souza, o Vinícius conhece a Lígia, ela escreveu a última dramaturgia da minha companhia, e ela escrevia, mandava o material com muito amor, hein, Lígia? Tá me escutando, né? E daí ela me cutucava e falava: você não vai pedir para eles lerem mais rápido? Você não vai pedir, assim, do outro, mas não é bem assim. E era muito divertido ver ela assim, se contorcendo para tentar. É angustiante, é claro. É engraçado porque quando eu estou escrevendo, eu não ouço um certo timbre, não. Mas tem muito isso do ritmo, de uma certa cadência. Grande parte das coisas que eu escrevo, por exemplo, são diálogos de um ritmo muito frenético, e eu entendo que para a coisa se dar, ele precisa ser assim. Eu acho que a minha incursão assim, na direção, de algum modo, foi também uma tentativa de fazer com que aquele texto fosse dito dessa maneira como eu achava que devia ser. Então, eu acho que eu fui usando também meus recursos como diretor e como ator para poder fazer com que outros atores e atrizes entendessem a dinâmica daquele texto. Porque, às vezes, eu tenho a impressão de que se ele não é dito com determinado ritmo, ele fica bobo mesmo, ou ele fica frágil, ou ele fica outra coisa que eu acho que não tem a ver, assim. Mas é difícil, sempre tem alguém também para me dizer assim: Vinícius, você acha que sabe demais, você não sabe de nada. Um outro diretor pegaria isso, montaria do jeito dele, poderia ficar genial. E, de fato, há também essa possibilidade, assim, a gente que se apega mesmo a um certo sentido, ou a uma certa imagem, uma certa escuta daquele texto, e, na verdade, ele pode ser muitas coisas mesmo, né? Eu ainda acho que foi no ensaio da semana passada que eles a certa altura me diziam: Kátia, já não está cá a dramaturga, não é? Ela já se foi embora, podemos mexer à vontade, não é? Disse: porque a certa altura eu tenho de me desligar
desligar desta coisa meio umbilical com o texto, não é? E de perceber que o texto ganha outras formas e ganha outros sentidos e porque é a perspectiva de outras pessoas e com outras experiências de vida, com outras abordagens, e então eu estou disponível para isso, tento não ter muito apego relativamente aos meus textos. Eu também acho que eu fui ao longo do tempo também aprendendo mesmo esse desapego e entendendo também a sofisticação que pode ter nisso, né? De uma outra pessoa pegar o que você fez e inserir ali uma outra camada. Isso aconteceu algumas vezes com textos meus e foram experiências, não vou dizer que sempre fáceis, mas sempre ricas. Leão no Aquário teu, né, Vinícius? Pensei nele agora. Nossa, eu li no núcleo de encenação do SESI e pensei toda uma encenação para aquele texto. No fim, acabou que eu escolhi um outro texto da Carla Kinzo, fiz o Câmera Escura dela. Daí, algum tempo depois, uma companhia aqui de Curitiba, minha nossa, montou o Leão no Aquário. Quando eu fui ver, eu falei, gente, que loucura! Nunca faria isso, sabe? Nunca faria isso. Porque é um texto bastante aberto, né? Ele te dá esse lugar das escolhas múltiplas, assim, posso ir para muitos lugares. Sim. E é incrível, a encenação deles é muito legal, mas assim, eu falei, nossa, eu faria tão diferente. E eu acho isso muito gostoso, assim, essa outra camada que um outro artista vai trazer e nunca vai ser igual, né? Eu acho que no caso do Leão no Aquário, foi uma experiência muito, muito massa de ter vivido, porque quem dirigiu foi o Diogo, que já esteve aqui com vocês, né? Uhum. O Diogo Liberano. E ele também tem um trabalho também muito autoral, ele tem um ponto de vista, um modo de produzir teatro muito singular, assim, onde ele protege bastante esse lugar da autoralidade e também de um trabalho, de algum modo, colaborativo, que vai incluir ali as experiências e propostas dos atores que estão em cena. Então, na verdade, o que aconteceu no fim das contas é que o Leão no Aquário, ele se tornou um pretexto, no melhor sentido, para um novo texto que surgiria ali daquela obra, sabe? Então, de início, naturalmente, eu levei um susto. Falei, peraí, mas foi isso aqui que eu escrevi? Até porque tinham também ali, na montagem da minha nossa, tinham inserções de outros textos, de filósofos, se não me engano, também de algumas coisas que foram de improviso, enfim. Então, não tinha só o texto meu mesmo. Mas, então, no início eu dei uma assustada, mas depois você vai, né, depois do exercício do desapego e do deixa de ser besta, você, então, olha aquilo e vê aquela obra, assim, né, o que se formou, o que se construiu ali, que, no fundo, é a junção do que eu propus ou do que eles viram no meu texto, com todo o trabalho do Diogo, que tem já a sua poética, e a minha nossa também, é o grupo daqueles atores e atrizes, com aqueles corpos, com aquelas vivências. Então, o Leão no Aquário é bem uma simbiose mesmo, dessas energias todas, inclusive energias que não necessariamente estavam ali tão deslizantes, às vezes eram energias que se confrontando. Sim, sim. Então, eu acho que o trabalho ele tem isso, assim, e isso é bonito, assim, acho que resultou de um jeito muito bonito, muito forte. Ele te dá outra leitura, né? Daí a gente tem a dramaturgia que eu posso ter o livro, por exemplo, Sim. ter a dramaturgia, ler na minha casa e imaginar coisas. Daí eu vou assistir e eu cheguei lá e falei, nossa, que interessante, não tinha pensado por esse lado, né? Então ela também é outra coisa, é outro material, né? Ele começa a se foi desdobrar. Engraçado nesse caso, o texto, quando ele foi escrito, ele foi escrito há muito tempo atrás, em 2012, mais ou menos 2011. Então, ele tinha um caráter muito mais existencial, assim. Quando o Diogo pegou, junto com a minha nossa, a gente estava vivendo um momento, não lembro exatamente, mas acho que era o momento do golpe, enfim, o Brasil estava, quer dizer, de lá para cá, as confusões estão todas aí, mas a gente estava vivendo um momento bem tenso, politicamente, e eu sinto que o grupo, junto com o Diogo, fizeram foi trazer uma camada política para aqueles personagens, para aquela experiência. Então, eles liam
matérias de jornais, notícias. Então, isso dava uma outra leitura para aquele texto. O contexto todo é muito interessante, né? O espetáculo nunca está sozinho, né? Ele está num contexto. Eles faziam... Eu assisti, pelo menos, ali na Universidade Federal, bem no centro de Curitiba, onde estavam acontecendo todas as manifestações. Então, eu não sei, o Álvaro, que é da Minha Nossa, pode falar melhor, talvez, mas... a gente podia ouvir o burburinho lá fora, sabe? Dos acontecimentos, e aquilo estava colado, e daí tem uma encenação, daí tem um texto, e assim o teatro se expande, né? Sim, total. É muito legal. Como se dá isso no teu trabalho, Kátia? Kátia, já tô tua íntima. Kátia, do Coletivo Casa. Como se dá essa relação com outras coisas que vão se somar ao teu texto, e como é que você entende isso? Eu acho que parte de se trabalhar em coletivo tem esta questão, como estávamos já a referir há pouco, de estar disponível para tudo o que surja, não é? E acho que, por exemplo, o facto de eu trabalhar, e eu falo mais da Roberta porque acabamos por ser núcleo duro em termos de pensamento e de como é que queremos dar caminho às coisas. Nós vimos de realidades muito diferentes, até mesmo esta questão Brasil-Portugal, estamos atentas muitas vezes para realidades diferentes. E agir às vezes como essas realidades diferentes e essas perspectivas de vida acabam por influenciar na maneira como se percepciona o texto e acaba por adicionar uma série de outras camadas que eu nunca vislumbrei, não é? Mas que de repente estou desperta para, porque efetivamente são vivências muito diferentes e que acabam por ser estruturais na construção de um espetáculo. E eu gosto muito dessa interseção, dessas camadas todas do exterior, do que está a acontecer, de como é que, por exemplo, o texto que nós estamos a trabalhar agora sofreu uma série de alterações, precisamente por causa do tempo, não é? Das coisas que foram acontecendo, da percepção que nós temos também acerca do mundo do espetáculo, das coisas que estão a acontecer socialmente, e isso tudo acaba por influenciar. Então o próprio texto acabou por sofrer alterações também por causa destas camadas que foram sendo adicionadas por toda a gente do coletivo, porque para mim também me interessa que as vozes deles estejam presentes e que se sintam a uma altura qualquer que uma personagem diz que não se sente representada naquela peça, e que é importante para mim, que é uma brincadeira, porque eu acho que efetivamente é importante que, pelo menos para mim, enquanto dramaturga, que os atores também se sintam representados naquilo que eu escrevo. Em terra de WhatsApp, ligação é prova de amor. Alô? Por que eu vou puxar agora? Porque você está trazendo a Roberta para a conversa. E a gente combinou, antes de tudo isso aqui, para quem que a gente ia ligar. E a Kátia sugeriu que a gente ligasse para a Roberta, que é a companheira dela de trabalho, que é brasileira. É isso? Tô certa? É isso mesmo. Ela combinou o ensaio para as 18h40 e são 18h37. Portanto, ela vai achar que lhe estou a ligar por causa de alguma coisa do ensaio, se ela atender. Então, vamos lá. Ó. Olá, meu amor. Olha, como estás? Tudo bem, querida. Olha, vou-te dizer antes de mais que estás em direto para aquele podcast que eu ia falar, lembras-te? Sim, lembro. Eu
estou em direta? Estás em direto. Ai, que nervos. Não estejas nervosa, porque eu já falei imenso acerca de ti e então telefonei só para dizer um olá. Ai, que é um privilégio dizer um olá neste podcast tão privilegiado. Bom, olá a todos. Olá, Roberta. Saber que esse podcast está acontecendo com tantas pessoas interessantíssimas. Muito bom. Fico feliz. Pronto, e nós também ficamos muito felizes de te estar a ouvir. E pronto, era só o propósito, era dizer-te um olá e dizer que estamos aqui e que o teu nome também já foi falado muitas vezes porque és também uma parte fundamental da minha criação. Muito obrigada, sinto muito feliz de saber disso e na verdade é essa parceria aí que faz o nosso trabalho ser tão prazeroso. Acho que é um diferencial bastante importante. Mas que bom, eu tô louca para ouvir esse podcast, eu tô super ansiosa, agora fiquei até mais ansiosa. Então agora já tem participação tua, pronto. Ai, meu Pronto, Deus. querida, bom ensaio, tá bem? Eu depois vou lá ter. Não, depois você observa lá as mensagens, tá bem? Ok. Vai lá nas mensagens. Tá bem. Beijocas. Um grande beijinho, beijos para todos, aproveitem aí essa conversa maravilhosa. Ok. Beijo. Obrigada, beijos, tchau. Eu gosto desse acontecimento. Porque acontece alguma coisa, né? Eu acho que o teatro é sobre isso, ele acontece, né? E a gente está aqui conversando, a gente faz alguma coisa acontecer na vida de alguém. Friozinho na barriga, né? Ela está morando aqui no Brasil ou ela mora em Portugal? Não, ela já está a morar em Portugal há uns anos e nós conhecemos-nos quando eu estava a fazer a parte curricular do meu doutoramento, a Roberta estava a fazer o mestrado e quando chegou à parte de fazer a tese ou fazer projeto, ela decidiu fazer projeto. Nós tínhamos uma cadeira em conjunto e começámos a falar acerca do que poderia ser o projeto dela e de repente eu já estava a desenhar alguma coisa que se podia escrever e que se podia fazer assim, e se ela... Pronto. De repente vai-se por aí fora e nós damos muito bem em termos de criação, aquelas pessoas com quem nós encontramos imensas afinidades e de repente parece que o trabalho flui muito melhor porque pensamos na mesma linguagem. E eu acho que isso são momentos únicos quando se está realmente a criar, quando se encontra alguém que fala a mesma linguagem que nós. Me diga uma coisa, vou jogar uma perguntona aí para nós. O que a nossa arte move no mundo hoje? Uau! Bam, 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 tela azul, pam. É um perguntão mesmo. É naquela linha do impossível lá. Falando especificamente de dramaturgia, o trabalho de dramaturgia é um trabalho de imaginários, né? De compor um imaginário, de articular, de juntar coisas, rearranjar, recriar, compor. Então, nesse sentido, eu vejo que é o espaço que a gente tem de confabular mundos outros que não esse que a gente está vivendo. Então, acho que esse é um dos caminhos, uma possível resposta para essa pergunta, que é a possibilidade que o teatro tem de nos apresentar outros caminhos que talvez a maioria de nós não estamos vendo. E isso de modo estético, né? De modo plástico, de modo sensível. A gente falou agora há pouco de dissertações e teses, a academia também pode confabular muitos futuros, né? Apontar caminhos para a gente ao seu modo. Eu acho que o teatro, as artes em geral, eles têm esse... Eu não acho que é um papel, mas eles conseguem fazer isso, de apontar futuros possíveis. Quando eu penso no mundo que a gente está vivendo, acho que estamos todos constatando um mundo em decadência, né? As relações que a gente está estabelecendo entre nós, as relações da gente com as coisas, a nossa relação com todos os outros seres viventes e não viventes deste mundo, tudo parece muito em derrocada, assim, né? Então eu sinto que o teatro talvez, e as artes em geral, assim, é um lugar onde a gente pode mirar, então, outras possibilidades.
que não essa, porque nessa certamente sucumbiremos e muito em breve, já estamos, né, num processo de extrema decadência. E uma outra coisa que eu penso é que eu vou muito no barco de uma série de poetas e filósofos que acreditam no poder da palavra, e eu sou um discípulo mesmo da palavra, do poder dela, do poder de dizer algo, falar algo, escrever algo, né? Expor algo que isso tudo, que essa conjunção, essa mistura de palavras e a composição de uma frase, a força que isso tem na mudança do mundo mesmo. Assim, o que eu digo aqui está movendo vocês, está me movendo, está movendo quem nos ouve. Eu não consigo dimensionar o tanto que isso está movendo, em que medida, daqui quanto tempo essas palavras vão reverberar-se imediatamente, se daqui 10 anos, mas eu não tenho dúvida de que essa corrente aqui de palavras que estão sendo emitidas pela minha boca e que está chegando aos ouvidos de vocês, ela está fazendo aí células e tecidos e órgãos se remexerem juntamente com uma série de sentimentos, pensamentos, que isso já é a vida, assim, né? Isso já é alguma coisa acontecendo. Então, quando eu penso no teatro, a princípio eu penso nessas duas coisas. O teatro como um lugar que pode nos apontar futuros, que pode nos ajudar a pensar, e se fosse assim? E se fosse assado? E a palavra como essa força que move ideias, move sentimentos, move realidades, né? Estou falando muito, só para sintetizar, para terminar, é a mesma história da narrativa. Agora a gente está vivendo no Brasil, sobretudo, uma grande disputa de narrativas, né? O que foi o nosso passado, o que está acontecendo no presente, como será o futuro. Várias forças brigando para ver quem vai narrar isso, ou como vamos narrar. Só aí a gente já vê o quanto a narrativa, a história que contamos para nós mesmos é importante. E, inclusive, essa história, ela determina quem vai sobreviver, quem não vai, quem vai ter os bens, quem não vai ter, quem vai amar, quem não vai, enfim. Então, acho que a palavra é uma força mesmo. Muito bonito esse compartilhamento. Podes crer. Essas suas palavras. Não, de repente uma pessoa até fica sem palavras porque ele acabou de dizer as palavras todas certas e eu já sou discípula dele e... Já estou movida daqui para 10 anos, estou movida. Exatamente, não é preciso chegarmos daqui a 10 anos, ele acabou de dizer, eu senti tudo aqui, as minhas células todas a abanar enquanto ele estava a dizer isso, portanto... Eu também compartilho. Eu gosto muito de uma palavra, eu sou apaixonada por palavras em específico, e uma delas é o respigadora, que é por causa até daquele filme dos respigadores e a respigadora. Não sei. Será que tem outra tradução no Brasil? Ela é uma realizadora francesa, eu julgo que ela até já morreu, Agnès Varda, acho eu, não é? Sim. E eu não me recordo qual é que era, se tinha outro nome o filme. Eu acho que no Brasil certamente deve ter ganhado outra tradução. Com certeza. E tem a ver com esta noção de aproveitar aquilo que os outros muitas vezes deitam fora ou acham que já não serve, porque não se enquadra, por exemplo, relativamente à comida, aos produtos, não se enquadra dentro de um determinado padrão e etc. E eu gosto de me identificar como uma respigadora de palavras. E então, ainda há bocado, quando disseste aquilo do limite da solidão, agora ele disse o discípulo da palavra, e de repente eu já estava a picar com estas coisas todas, porque eu estou-vos a roubar, vocês estão a falar, e vocês acham que estão só a falar, não é? Comigo, e eu estou a apanhar estas coisas todas. Lindo isso. Porque eu acho que o teatro possibilita-nos este lugar de sermos respigadores e de muitas vezes de recolher
coisas que outros acham absolutamente dispensável. E então nós de repente conseguimos colocar neste lugar de não, espera, eu vou pegar nisto porque isto pode levar-me a algum sítio e levar precisamente outros a algum sítio. E eu acho muito bonita esta ideia de que o Vinícius estava a dizer, que nós estávamos a brincar, mas é verdade, do discípulo da palavra, porque eu acho que realmente com o teatro e com o texto e com a palavra nós conseguimos chegar a muitas pessoas, mesmo que nós por vezes não tenhamos a dimensão de quão longe chegou a palavra, mas no momento em que ela é escrita, por exemplo, eu acredito que no momento em que nós a estamos a escrever, nós já estamos a começar esse processo de chegar a algum lado. E eu acho que há lembrei-me há pouco também por causa das palavras dele, por causa desta questão que começa a ser mais trabalhada, da prática enquanto investigação, desta ligação entre o teatro e a academia, em que nós podemos partir de um conceito mais teórico para caminhar para a prática, ou vice-versa, e de repente o teatro já não ser um sítio quase isolado do pensamento, não é que não é de todo, mas mais neste sentido de articulação com estas áreas de conhecimento e vice-versa. Portanto, eu acho que se está a abrir uma série de outros caminhos que eu acho que são fundamentais, não só para a percepção do próprio teatro, como para o entendimento do mundo, e do mundo a partir também do teatro, porque é muitas vezes a investigação que nos permite abrir estes horizontes. Eu sinto isso, essa espécie de alegria contida quando estou a fazer investigação, de perceber de repente uma determinada coisa, isto é genial, isto é magnífica maneira como isto se cruza com isto e nos faz entender as coisas de outra forma. Portanto, eu acho que nós estamos nesse caminho para a desfragmentação, diria eu, enquanto sociedade, mas eu acredito pelo menos, que a arte e o teatro é esta espécie de nós todos que compomos este mundo, somos estes respigadores que vão colecionar estes fragmentos todos e que de alguma maneira vamos conseguir fazer sentido disto e de criar uma nova força, se é que se pode chamar assim. Não sei, se calhar é uma utopia, se calhar sou eu que sou uma otimista, não sei, mas eu pelo menos acredito nisso. Eu também. Eu também. Eu estou discípula da tua utopia também. Dicas calientes. As minhas dicas, eu acho que neste momento já estamos todos um bocadinho fartos dos ecrãs e etc, e de ver espetáculos online. Eu recuso-me um bocadinho a fazer isso porque não é a mesma coisa. Vejo alguns que quero mesmo muito ver, o que não tive a oportunidade de ver, mas houve há pouco tempo que me marcou muito, que se chama A Carta, e é da Mónica Calha, que é uma atriz, encenadora e performer portuguesa, com um percurso já bastante longo, que tem uma carreira interessantíssima. E então ela criou um espetáculo que tem 12 músicas profissionais, 12 artistas a tocar instrumentos, mais atrizes, e elas estão do princípio ao fim do espetáculo nuas. E a noção do nu em palco e do movimento criado por aqueles corpos em sintonia com a música, que também foi orquestrada por um maestro, trouxe-me
uma chama de vida que eu não vos consigo explicar. Eu estava a ver o espetáculo, e até porque os espetáculos da Mónica são espetáculos muito físicos, onde há uma presença muito grande do corpo e deste contacto com o espectador, muitas vezes de toque, de presença do espectador, de o tornar parte do espetáculo. E eu estava à espera de criar esta resistência, não é? Porque os espetáculos dela são assim, então através de uma tela isso não é possível. E eu dei por mim super emocionada, sempre a sentir arrepios no corpo e com uma vontade de vida, de renascimento, que vou-vos dizer que se calhar é difícil encontrar um momento assim em espetáculos ao vivo. Portanto, não vos consigo dizer exatamente o que é que continha naquele espetáculo que tivesse essa força toda, mas criou em mim uma vontade de continuar a fazer coisas e destes momentos, de poder proporcionar estes momentos a alguém. Eu vou-vos dizer que eu dei por mim à noite em frente a um espelho, nua exatamente como as atrizes, a fazer exatamente os mesmos movimentos para sentir no meu corpo o que elas estavam a sentir. E isso é uma coisa espetacular, um artista conseguir fazer com que um espectador mimifique aquilo que viu num espetáculo para sentir aquela emoção. É maravilhoso. Que incrível! É possível assistir? Não sei se ainda está disponível, não vos sei dizer, mas pelo menos fica a dica. Fica o teu relato extremamente forte. Muito forte. E assim, de momento, isso é um espetáculo e é um texto. Gostava porque eu sou uma grande fã do Tiago Rodrigues, acho que toda a gente... Eu também. Somos. Eu gosto muito da forma como ele escreve, precisamente porque ele vai buscar imensas coisas, não é? Não há aquela forma quase estanque, ainda há pouco quando estávamos a falar destas fronteiras entre a narrativa e a poesia, etc. Eu acho que o Tiago não tem isso. Eu gosto muito da maneira como ele tem as palavras todas. Então eu ia sugerir como leitura um dos meus textos preferidos dele, que é o By Heart, que deu igualmente lugar a um espetáculo maravilhoso. É lindo, eu tenho em casa, que bom. Já posso ler hoje. Para quem quiser, no site da Universidade de Coimbra, no Centro de Dramaturgia, eles neste momento, não sei se é por causa da pandemia ou não, mas os textos estão todos disponíveis. Isso é ótimo. Quem quiser ler tem essa possibilidade de os encontrar lá. Que boas dicas. Muito obrigada. Minha vez? Sua vez, Vinícius. Eu vou ser bem bairrista, vou indicar 2 trabalhos de mineiros. O primeiro é um livro que acabou de ser lançado no fim do ano passado, mais ou menos, pela editora Javali, que é um livro chamado Tropeço, que reúne mais ou menos 3 ou 4 peças de um dramaturgo daqui chamado Anderson Feliciano, que também é performer e tem uma escrita muito lírica e tem algo de autoficcional. Enfim, eu indico muito. É um artista muito interessante. E a outra coisa, eu queria indicar um trabalho da Grace, que está no YouTube, que se chama Ficções Sônicas. Nesse trabalho, ela lê imagino que um fragmento, um trecho de uma peça radiofônica do Artaud. E ela faz isso junto de 3 músicos. Um deles é o Barulhista, que é um músico muito foda também, aqui de Minas, que agora está em São Paulo. E é uma obra curta, assim, tem uns 20 minutos mais ou menos para ser escutada. E é bastante provocativo, por vários motivos. Pelo texto do Artaud, pelo trabalho de paisagens sonoras que os músicos fazem, que é muito bonito, mas, sobretudo, claro, pela performance da Grace, pela capacidade dela de pegar um texto e desdobrá-lo em muita carne, em muita vida. Então, eu faço essa sugestão de ler esses textos do livro Tropeço, do Anderson Feliciano, e ouvir o Ficções Sônicas, da Grace Passou. Que delícia de dica.
Olha só, parece que passou aqui uma hora, quase. Passa muito rápido. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Fico muito feliz de te conhecer, Kátia. Sim. Maíra e Vinícius. Que delícia. E que nos encontremos a todos em breve. Gente, eu agradeço demais. Maíra já tinha, enfim, assistido algumas coisas suas aí em Curitiba. E, enfim, agora trocando com você mais, te conhecendo assim na conversa, que ótimo. Eu quero te telefonar para a gente conversar mais. Pode me ligar, pode me ligar. Sabe por que eu fiz o bloco da ligação? Porque eu curto uma ligação. E, Kátia, é um prazer também te conhecer, te ouvir. Fiquei também, como você, com várias expressões na cabeça e adorei esse ofício de recolhendo aqui e ali, botar no saquinho, misturar tudo. Achei muito inspirador mesmo. O Álvaro trouxe aqui que o filme que a Kátia citou chama Os Catadores, que ela usou uma palavra bem portuguesa, que talvez algumas pessoas ouvintes não saibam. Então, ele trouxe aqui, da Agnes Varda, no Brasil, Os Catadores e Eu. Ok. É isso? Ó! Tocou o telefone. É isso, é o fim. O podcast Por Trás da Cena é uma iniciativa da Flutua Produções e é realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo, através da Lei Aldir Blanc. Apresento a vocês a equipe que está por trás de tudo isso. O nosso lindo produtor e idealizador Gilmar Kaminski, na edição de som, vinhetas e palpites, queridíssimo Álvaro Antônio, comunicação da Plateia, Comunicação e Arte e projeto gráfico de Camila Villanova e Victor Uchoa. Você acabou de ouvir o último episódio da primeira temporada do podcast Por Trás da Cena. O Por Trás da Cena foi criado em tempos pandêmicos através de uma lei emergencial, onde a gente buscou alternativas para permanecer juntos, permanecer juntas, permanecer juntas. A cada episódio, a gente encontrou aqui 2 artistas trazendo suas trajetórias, suas memórias, seus pensamentos sobre o momento atual que estamos passando. E a cada episódio, o nosso amor e a nossa paixão por esse projeto foi aumentando a cada dia. Eu gostaria de agradecer muito nesse momento aos nossos ouvintes que curtiram esses 8 episódios e dizer que a gente está aqui articulando e pensando formas de continuar e de seguir propondo discussões sobre arte, discussões sobre o teatro, para que a gente possa inspirar muitas outras pessoas a continuarem criando. Então eu agradeço a presença de todos vocês aqui comigo e eu espero vocês em breve para uma linda e maravilhosa segunda temporada. Muito obrigada a todas e todos os artistas que participaram das nossas conversas e também a todas e todos os nossos ouvintes.